Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Su Sagaz e aqui a gente fala sobre espiritualidade, astrologia, astral, autodesenvolvimento e assuntos tabus. Então, se você gosta desses assuntos, já me segue aqui, já deixa o seu like, porque terão outros vídeos sobre o assunto. Hoje eu vou contar sobre a minha experiência com o Ayahuasca, essa medicina sagrada. Eu vou falar sobre a minha experiência, nada certo, nada errado, e eu acredito que isso vai ser muito importante para outras pessoas que queiram consagrar a Ayahuasca, que tenham curiosidade no assunto. Então, mesmo sendo um assunto super delicado, pensei bastante em trazer isso daqui, eu acho que vai ser importante para pessoas que, de alguma forma, estão nesse processo. Então, vamos lá. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, a Ayahuasca era loucura para mim. Então, quando alguém me falava sobre o Ayahuasca, eu pensava, isso é coisa de doido, eu jamais vou fazer isso. Passaram-se vários anos e eu aprendi muito sobre este mundo em que estamos, espiritualidade, expandi muito a minha consciência. E chegou um certo momento que eu comecei a escutar sobre o Ayahuasca de uma forma diferente. Eu comecei a entender que era uma forma de eu sair do meu estado normal, expandir a minha consciência para algo novo. Então, começou a me chamar muito a atenção e eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto. Eu não costumo fazer as coisas quando eu tenho medo, assim, eu preciso de segurança. Eu sou taurina, ascendente em touro, eu preciso de segurança para fazer as coisas. E a Ayahuasca é um assunto, é uma medicina que não é muito falada, então eu tive que estudar bastante sobre o assunto para me sentir realmente segura para consagrar. Só que quando eu pesquisei, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, estudar sobre o assunto, eu morava na França. E na França, a Ayahuasca é proibido. Então eu fiquei mais ou menos por uns 2 anos e meio, querendo consagrar a Ayahuasca, só que eu não fazia porque lá não era permitido. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu logo já comecei a procurar um lugar que eu me sentisse segura para consagrar. E eu acho que o lugar faz toda a diferença. Eu tive sorte de escolher um lugar em que eu me senti super segura, né, da primeira vez para consagrar. Foi, com certeza, o melhor lugar que eu poderia ter ido. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Mas eu já tinha conversado com outras pessoas que tinham me falado que já tinham consagrado em outros lugares, que não se sentiram muito seguros e que a experiência não foi tão boa. Então, o lugar faz toda a diferença, tem que ser um lugar seguro, aonde você se sinta segura. Então, como eu estava falando, eu pesquisei bastante sobre o assunto, pesquisas científicas, inclusive tem um documentário no Netflix, A Indústria da Cura, se eu não me engano, que tem eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tem um episódio que chama Ayahuasca, que explica direitinho sobre a medicina, tem outras pesquisas também científicas que falam sobre a Ayahuasca, pesquisei bastante e me senti segura, então, para fazer a consagração. Eu tinha certeza que eu tinha que consagrar, porque eu sonhava muito com a Ayahuasca, as pessoas vinham me falar sobre o Ayahuasca, eu entrava no Instagram ou qualquer outra plataforma, sempre vinham coisas sobre o Ayahuasca, então eu simplesmente tinha certeza de que eu tinha que consagrar. Só que eu não queria consagrar em um lugar tivesse influência religiosa. Como eu estudei sobre o assunto, eu vi que tem muitos lugares que têm essa influência religiosa e outros lugares já não. Inclusive, muitas pessoas confundem o Santo Daime com a Ayahuasca, né? Santo Daime é a religião que usa o chá da Ayahuasca e a Ayahuasca é apenas o chá. Então, eu queria consagrar num lugar xamânico, que não tivesse influências religiosas. Encontrei esse lugar e foi simplesmente maravilhoso. Eu consagrei a Ayahuasca 2 vezes e hoje eu faço uso da microdose diariamente. E agora eu vou contar para vocês como foram as minhas experiências. Então, a minha experiência começou na primeira vez com a preparação. Antes de você consagrar a Ayahuasca, você passa por uma preparação, cada lugar acredito que seja muito diferente, vou falar como foi o meu. Eles me deram uma ficha de anamnese, onde eu tive que colocar ali responder todos os questionamentos, se eu tinha algum tipo de problema de saúde, algum problema psiquiátrico, psicológico, se eu tomava algum tipo de medicação, porque algumas pessoas não podem fazer uso do chá da Ayahuasca
principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de problema psiquiátrico. Na época, eu tomava Ritalina, porque eu tenho déficit de atenção, estava fazendo tratamento, então eu tive que parar de tomar. Se eu não me engano, foi por 7 dias para fazer o uso da ayahuasca, então parei e fiz a minha preparação, que era basicamente não chega a ser um detox, mas de 3 a 7 dias, eles pedem para você não ingerir, não consumir coisas negativas, coisas densas. Sejam elas comidas ou aquilo que você vai assistir, as pessoas com que você vai estar no seu dia a dia. Então, energias densas não são bem-vindas nesses 3, 7 dias antes da consagração. Comer carne vermelha, por exemplo, é uma coisa que eles não indicam. Beber bebidas alcoólicas, consumir bebidas alcoólicas também não indicam. Então, eu fiquei ali uns 7 dias fazendo essa dieta e eu acho que fez total diferença. Pelo que eu vejo, assim, algumas pessoas que não passam por essa dieta acabam vomitando bastante. Não que isso seja uma regra, mas eu digo pela minha experiência, pelo que eu escuto, né? Porque daí chega lá, você tem que colocar tudo para fora, fazer uma limpeza para conseguir se conectar. É assim que eu entendo. Então, eu acho que essa dieta foi essencial para que a cerimônia saísse do jeito que foi. Então, fiz, né, toda a preparação e chegou o dia. Eu fui com 2 amigos. Chegando lá, era um lugar em que tinham vários colchonetes, cada um ficava com o seu colchonete, tinha um baldinho do lado, caso quisesse vomitar. E chegou o momento. Tomamos a nossa primeira dose de ayahuasca. Nesse dia, o primeiro dia que eu fiz, foram 2 doses. Eu tomei a primeira dose e eu não senti efeitos. Então, depois de uns 15, 20 minutinhos, olhava para o lado e via que várias pessoas já estavam na força. Esse termo é usado para esse estado, né? Quando as pessoas entram realmente nesse estado da ayahuasca, eles chamam de força. Então, eu via que várias pessoas já estavam na força, já estavam nas suas próprias viagens, e eu ainda não tinha sentido nada. Chegou o momento de tomar a segunda dose, tomei a segunda dose, e logo depois eu consagrei também a sananga. Lá no dia, tinha consagração da ayahuasca, da sananga, do rapé e do cacau. O único que não me interessou foi o rapé. Agora, a sananga e o cacau eu consagrei também. Inclusive, antes de iniciar a cerimônia, quando estavam explicando sobre a cerimônia, que ela falou sobre a sananga, eu senti na hora que eu queria consagrar a sananga. Só que ela explicou que a sananga é um colírio, eu não vou saber explicar do que é feito, mas é natural, óbvio, né? É um colírio que você pinga e abre o seu terceiro olho. Só que é um colírio que parece pimenta nos olhos. Então, ela explicou isso antes de começar a cerimônia e disse que quem quisesse consagrar estaria ali. E a hora que eu escutei sobre a sananga, eu falei, não, eu quero consagrar. Eu tinha certeza que eu queria consagrar a sananga. Então, quando eu tomei a segunda dose, pedi também para consagrar a sananga. Ela veio, pingou o colírio no meu olho. E, de fato, era tipo pimenta mesmo. Eu fui a única pessoa que consagrei a sananga nesse dia. Eu acho que muito pelo medo, né, de, imagina, colocar pimenta nos olhos. E realmente foi muito ardido, dolorido. Eu achei que tinha ficado ali uns 20 minutos, meia hora, com os olhos ardendo, sem conseguir abrir. Só que da segunda vez eu consagrei essa sananga também. Eu acho que dá uns 5 minutinhos, não sei. Eu acho que pode variar também para cada um. Mas enfim, consagrei a ayahuasca, consagrei a sananga também. A sananga, ela abre o terceiro olho, então eu tinha certeza que eu tinha que fazer. Acredito que passaram uns 15, 20 minutinhos, eu comecei a sentir os efeitos da ayahuasca. Então, eu sabia que eu estava entrando na força, porque eu comecei a observar as plantas se movendo. Então, foi um efeito totalmente diferente, né? Então, eu já sabia que eu estava entrando na força. E nesse momento, eu estava dentro do local e eu comecei a sentir a energia de todas as pessoas à minha volta. Escutava as energias, as vozes, e eu estava me sentindo assim, muito agoniada. Então, eu tive que ir para fora do local, era um local bem verde, bem gostoso. Então, a minha cerimônia praticamente foi toda fora do local. E das pessoas, todas as outras pessoas que estavam lá, foi dentro do local. Saindo do local, eu comecei a me conectar com uma energia muito mágica,
fui para a grama e ali começou todo o meu processo. Eu passei o meu primeiro processo, essa primeira vez, eu passei assim, ó, as 4 ou 5 horas em que eu estava na força, eu passei chorando. Então eu entendi que a minha consagração naquele dia era sobre limpeza. Eu entendi que eu absorvo muito as energias das pessoas, dos locais, e eu acabo concentrando isso tudo em mim, e eu precisava limpar isso de alguma forma. Nesse momento que eu estava na grama, uma voz começou a falar comigo. Eu não sabia que voz era essa. Eu primeiramente achava que era Deus, depois achei que eram alguns mentores. Eu não entendia e até hoje eu não sei dizer exatamente o que eram essas vozes. Mas conversaram comigo e me falaram que eu desde criança, desde os meus 3 anos de idade, eu tenho dores no meu corpo, eu sempre fico muito doente e os médicos nunca conseguiram me dar um diagnóstico de tudo que eu sinto. Então, desde os meus 3 aninhos, muitas dores no ouvido, muitas dores nas pernas, nos braços, que nunca ninguém conseguiu me dar um diagnóstico. Então, nesse dia eu entendi que eu absorvo muito, eu sou uma pessoa muito aberta, com um campo muito aberto, com o corpo muito aberto, e eu absorvo todas as energias dos ambientes, das pessoas que eu convivo, e se eu não limpo isso de alguma forma, isso acaba impactando demais, não só no meu emocional, no meu psicológico, mas principalmente no meu corpo físico. Então, eu recebi uma mensagem de que se eu não cuidasse dessa parte das energias, se eu não fizesse as limpezas, se eu não me cuidasse com relação a isso, o meu corpo não iria aguentar por muito tempo. Então, foi uma sessão muito forte, foi um dia, assim, que realmente foi um choque para mim, porque eu tinha certeza de que aquilo era verdade e eu precisei fazer algumas mudanças na minha vida. Naquele dia, eu cheguei lá e eu pedi um papel e uma caneta para a pessoa que estava conduzindo a cerimônia. E eu não entendi muito bem por que que eu estava pedindo aquilo, só que depois que eu estava na força, escutando tudo isso, eu comecei a anotar no papel tudo que eu precisava fazer para realmente conseguir lidar com essa questão. Essas vozes também me falaram que várias outras pessoas passam pelo mesmo desafio e que eu, de alguma forma, poderia ajudar e ser uma voz para essas pessoas, para lidarem com essa questão que é muito difícil. Só quem sabe, só quem vive isso, sabe o que eu estou falando. Então, anotei tudo no papel e depois, naquela mesma semana, eu comecei a escrever todos os passos para que eu conseguisse realmente ter uma vida mais equilibrada, né, para que eu conseguisse realmente fazer essas limpezas, me proteger para que não fosse tão afetada por essas energias negativas e tudo mais. E eu escrevi, acho que 36 páginas, 40 páginas, que estão aqui no meu computador, e um dia eu vou trazer de alguma forma, eu não sei ainda como, porque acho que vai ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação do que eu. Nesse mesmo dia, eu também tive uma conexão incrível, assim, com a natureza. Eu estava do lado de fora, então eu estava deitada na grama, eu olhava para o céu, eu via todas as estrelas conectadas, eu via a grama, as plantas conectadas a mim, e eu entendi que aquela frase, somos todos um, né, era aquilo mesmo. Então, foi uma conexão, assim, mágica. Eu via cores que eu nunca tinha visto, eu senti um amor tão grande, uma conexão com Deus tão grande, que eu chego a me arrepiar agora só de falar, porque é um amor muito puro. Eu, no caso, entendi que eu faço parte de um todo e que tudo que eu faço influencia nas pessoas que estão à minha volta, tudo que as pessoas à minha volta fazem influencia em mim também, e tudo está conectado. Então, foi uma experiência muito mágica, foi uma experiência muito engrandecedora, que me amadureceu muito, principalmente para essa questão de cuidar mais do meu corpo, porque era algo que eu não dava tanto atenção. Não com relação à questão de alimentação, exercícios físicos, que também é importante, mas sim de cuidar com relação aonde eu me coloco, com relação às pessoas que eu me envolvo, principalmente, nos meios que eu estou. Então, foi uma experiência simplesmente mágica.
Da segunda vez, eu também resolvi, foi um ano depois, eu comecei a sentir que eu tinha que consagrar novamente. E comecei a pensar sobre o assunto, falei com alguns amigos também para consagrar, e a gente decidiu consagrar em um lugar diferente, onde uma amiga me disse que já tinha consagrado, e a gente foi consagrar nesse lugar. A experiência foi totalmente diferente. O lugar era muito diferente, a energia que eu sentia com relação a esse lugar era totalmente diferente, e o chá, ele era muito mais forte do que o primeiro que eu tinha tomado. Então, chegamos no lugar, fui com dois amigos também, uma amiga e um amigo, e chegando nesse lugar, tinha muitos gatos. Então, eu sentei no meu colchonete e já vieram vários gatos e ficaram ali ao meu redor. E foi muito especial. E daí a gente começou a cerimônia e eu tomei a minha primeira dose de ayahuasca e era uma dose muito forte. Então, eu tomei a primeira dose, não deu 10 minutos, eu já estava entrando na força. Eu via que várias pessoas, que ninguém estava na força ainda, todo mundo estava ainda no seu colchonete ali normal, e eu já comecei a entrar na força. Então, já comecei a sentir a energia das pessoas, já comecei a sentir isso muito forte, e eu já tinha avisado que eu não conseguia ficar dentro do local. Então, eu saí do local, já tinham deixado um colchonete, um colchãozinho preparado na rua para mim, porque já sabiam que eu não conseguia ficar dentro. Então, eu fui lá para fora. E daí começou o meu processo, né, nessa segunda consagração, que foi muito desafiador, foi extremamente desafiador. Porque da primeira vez, Deus, os meus mentores, meu anjinho, não sei, falaram comigo e me mostraram tudo o que eu precisava fazer. Da segunda vez, eles não me falaram, eles me mostraram de uma forma física como eu estava sendo afetada por essas energias negativas, por essas energias externas. E foi simplesmente desesperador, porque vocês já viram os filmes do Harry Potter, que tem aquelas sombras negras, eu não sei como chama. Então, eram aquelas sombras, aqueles seres diretamente tentando me atacar, como se fosse um filme de terror mesmo. Só que tinha uma bolha na minha frente que não deixavam esses seres chegarem até mim. Mas foi desesperador, porque estava na minha frente, então eu comecei a chorar demais. E eu entendi que da segunda vez também seria sobre limpeza, mas que eu também precisava aprender a me proteger. Que eu sou uma pessoa realmente muito, talvez um pouco, não ingênua, mas eu acredito que o bem, ele está em todos os lugares e que o mal não, né? A gente tende a achar que o mal, que só o bem existe, né? Existe o inferno lá, existe algumas pessoas ruins lá, só que está tudo longe da gente. E não, a gente vive em um mundo dual. Ao mesmo tempo que existem seres de luz que estão aqui trabalhando, né, em prol da luz, quando você reza, esses seres estão ali para te ajudar, existe também os seres negativos. E ninguém dorme, né? Só que a gente não quer ver, como agora me veio um insight interessante, né? Na astrologia, nos mapas, né, a gente fala muito sobre as sombras das pessoas. E as pessoas, elas não querem olhar para os seus próprios defeitos, para as suas próprias sombras, porque quando a gente olha para isso, isso assusta e a gente precisa reconhecer que a gente é assim, que tem que mudar. Então, nesse sentido, é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente entender que tem um lado negativo da espiritualidade, a gente vai ter que colocar o nosso olhar naquilo, vai trazer medos, inseguranças e vai mexer muito com a gente. Então, a gente prefere não ver. O ser humano é assim, a gente prefere não enxergar aquilo que nos incomoda. Mas eu tive que enxergar que aquilo existe sim, e que se eu não me proteger com relação a essas energias negativas, seja com relação ao mundo espiritual ou com relação ao mundo físico também, né? Porque as pessoas que estão aqui nesse mundo físico nada mais são do que espíritos em corpos humanos, né? Na matéria. Então, que eu precisava sim me proteger com relação a isso. E nesse dia eu tive acesso ao meu animal de poder. Eu descobri que o meu animal de poder é um tigre e
desde então, o tigre, ele me mostra o quão corajosa eu posso ser e me mostra que nada nem ninguém é capaz de interferir na minha vida, nas minhas escolhas, se eu não deixar. Mas que eu preciso estar com os meus olhos bem abertos e que eu preciso estar muito consciente que existe sim o mal e que eu preciso me proteger com relação a isso. Nesse dia, eu tive muitos insights, foi uma conexão assim maravilhosa, e um deles é que eu precisava adotar um gatinho. E eu já tinha pensado sobre isso há algum tempo, eu sempre tive animais de estimação, só que como eu tinha voltado da França há algum tempo e eu ainda não estava fixa em um lugar, eu não queria adotar um gatinho, um cachorrinho, porque, enfim, ainda não estava segura. Nesse dia, eu entendi que eu precisava adotar um gatinho. Eu fui lá para fora, eu já estava lá fora, né, mas fui um pouquinho mais para fora, sentei assim na borda da piscina, coloquei as minhas mãos na cabeça e baixei assim a minha cabeça e pensei, meu Deus, mas como que eu posso me proteger? Como que eu posso lidar com toda essa energia? Como que eu posso lidar, né, com tudo isso que eu estou vivendo e que eu sei que eu preciso me proteger, porque se eu não me proteger, eu não vou acabar, eu não vou conseguir resistir, o meu corpo não vai resistir por muito tempo. Então eu fiquei ali conversando, né, com Deus por um tempo e perguntei muito sobre o que eu deveria fazer. Então vieram muitos insights, tudo aquilo que eu já tinha escrito da primeira vez que eu participei, né? Como, por exemplo, a oração, elevar a minha vibração, e veio muito a questão de adotar um gato. Então, adotar um gato, né? Essa voz me falava, adotar um gato. E eu levantei a minha cabeça, assim, eu estava cercada de gatos. Eu comecei a dar risada de tão engraçado que foi, porque eu estava perguntando para Deus como que eu poderia fazer isso, né, para transmutar essas minhas energias. E o gato é um ser que ele transmuta as nossas energias, né? Então ele absorve as nossas energias negativas e transmuta. Então, quando eu levantei assim a minha cabeça, eu olhei para aqueles gatos, eu tive certeza absoluta de que eu tinha que adotar um gatinho. Então eu comecei a rir, comecei a falar, tá, eu entendi que eu tenho que adotar um gatinho. E nesse momento eu comecei a escutar branquinho, né, que eu tinha, e eu entendi que eu tinha que adotar um gato branquinho. Tudo bem. Inclusive eu saí de lá falando para os meus amigos, olha, eu tenho que adotar um gato branquinho, eu vou adotar um gato, e eu escutei que tem que ser um gato branquinho. E naquela semana eu comecei a seguir algumas ONGs, né, de animais e tudo mais. E depois de alguns dias eu estava passando ali os stories, e eu olhei um gato que estava para adoção. E eu, assim, na hora que eu olhei aquele gato, eu olhei assim, meu Deus, que coisa mais linda. E adivinha qual era o nome do gato? Vou mostrar para vocês. É o branquinho, é o show, o gatinho que a mamãe. A cara dele, ele só dorme na minha. Só dorme aqui no colinho da mamãe. Eu adoro ficar no colinho da mamãe quando a mamãe tá trabalhando. Gente, eu escutei branquinho. E naquela semana colocaram este branquinho aqui para adoção. Ele vivia ali na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive eu estudava lá, então quando eu vi que ele vivia lá na UFSC, nossa, eu achei assim uma conexão muito legal. Eu tô me coçando toda aqui por causa dos pelos dessa criança aqui. Então, eu tinha certeza que eu tinha que ele estava ali para mim. E naquela semana a gente começou a adaptação, porque ele vivia lá na UFSC, ele era muito medroso. Ele estava para adoção porque ele já estava com 7, 8 anos e ele apanhava muito. Então ele apanhava dos gambás, das galinhas. Ele é muito bonzinho, então ele não brigava com nenhum bichinho. E os bichinhos iam lá para atacar ele, pegar a comida dele, pegar a casinha dele. Então, se ele não fosse adotado, ele ia acabar morrendo, né? Porque ele vivia machucado. Tanto que quando ele chegou na minha casa, ele estava com a cara toda inchada, ele tem várias cicatrizes aqui. Meu amor, dá para aparecer aqui, ó, o meu xizinho? Olha esse xizinho aqui no nariz. O gambá me machucou, gente. Amado. Então, o branquinho é o meu presente da minha segunda experiência com a ayahuasca e foi, assim, maravilhosa. Uma coisa que eu sempre tive pânico, a única coisa, não a única, né? Eu tinha muitos medos, assim,
antes de consagrar a ayahuasca, da segunda vez eu tive tanto medo quanto, mas uma coisa que eu tinha muito medo, e que eu continuo tendo muito medo, é a questão de vomitar. Eu tenho pânico de vomitar. Então, da primeira vez eu vomitei, mas foi super rapidinho, eu vomitei e já parei. E da segunda vez, quando começou quando começaram os efeitos, eu já senti que seria sobre limpeza. Então, eu precisaria colocar muita coisa para fora de alguma forma. E eu comecei a me sentir mal, eu comecei a passar mal, me sentir enjoada, e automaticamente eu já conversei ali com Deus, eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir ficar vomitando, porque as pessoas que estavam passando pelo expurgo, eu não lembro como que fala o nome, mas que estavam vomitando, colocando as coisas para fora, elas estavam ali num processo bem profundo. E eu pensava, meu Deus, se eu começar a vomitar dessa forma, eu vou morrer? Porque eu começa a me dar taquicardia. E eu comecei a passar mal, e na hora eu já conversei com Deus, eu pedi, por favor, para que eu fizesse aquela limpeza de outra forma. Então, na hora já me veio uma voz, então você vai chorar. Então, na segunda vez, eu também chorei a cerimônia inteira, mas mesmo assim eu saí de lá leve e saí de lá com muitas lições e principalmente muito mais forte do que eu entrei. Porque da primeira vez eu tinha entendido que eu era afetada por essas energias e da segunda vez eu pude ver como essas energias me afetam. Então, hoje eu ainda estou pensando quando que vai ser a minha terceira consagração. Eu quero consagrar novamente, mas ainda estou sentindo quando que vai ser. Vai ser em breve, mas ainda estou sentindo. Eu sempre penso assim, ó, eu quero consagrar. Daí eu deixo que o universo traga tudo para que esse momento seja certo, para que eu entenda que é esse momento e eu vou e pronto. Hoje eu faço tratamento com as microdoses de ayahuasca. Então, eu tomo ali algumas gotinhas pela manhã, algumas gotinhas à noite, só que ela não traz nenhum efeito. Eu comecei a fazer esse tratamento com as microdoses de ayahuasca porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e porque desde criança, desde muito criança, eu tenho uma história muito forte com os sonhos. Então, eu tenho muitos sonhos que depois acontecem, eu tenho muitos sonhos que eu acredito que sejam projeções, eu vivo muitas coisas quando eu estou dormindo e depois eu lembro. E isso para mim é uma grande incógnita. É uma coisa que eu estudo, mas que eu ainda não tenho uma clareza. Eu não entendo muito bem sobre isso, né? Apesar de ser um assunto que me interessa desde muito criança. Então, a microdose de ayahuasca, ela traz uma conexão maior com os sonhos, uma conexão lúcida com os sonhos. Então, eu comecei a fazer o tratamento com a ayahuasca faz um mês e pouco. Então, tomo algumas gotas pela manhã, algumas gotas à noite, e tenho sonhos mais lúcidos. Quando eu comecei a fazer o tratamento com a microdose, eu sonhava basicamente todos os dias, eu tenho realmente muitos sonhos basicamente todos os dias, e quando eu comecei a fazer, eu parei de sonhar. Eu parei de sonhar por uns 10 dias, e depois, um certo dia, eu tive um sonho que foi desesperador, que foi basicamente o que aconteceu nas minhas duas primeiras consagrações. Então, foi um sonho me mostrando novamente que eu precisava me proteger com relação a essas energias. E eu acordei às 3 horas da manhã em ponto, peguei o meu celular apavorada, o meu celular mudou automaticamente a proteção de tela por uma foto de tigre, que era a foto que eu já tinha antes, né, que é o meu animal de poder. Então, eu entendi que eu deixei de sonhar por esses 10 dias, fiquei sem sonhar por alguns dias, e tive esse grande sonho para que eu pudesse entender novamente que o mundo não é só feito de energias positivas, pessoas positivas, seres positivos, e sim que é um mundo dual, e que a gente precisa se proteger, sim. Só uma curiosidade, eu não ia nem falar sobre isso aqui, mas como tudo está conectado, eu acredito muito na conexão divina. Semana passada, uma pessoa veio me trazer, simplesmente me mandou um link ali de uma palestra do Hélio Couto, e eu nunca tinha comprado nenhuma aula dele, eu sempre assisto as aulas no YouTube ou no site dele, as aulas gratuitas, eu nunca tinha comprado. E essa pessoa me mandou e eu vi, nossa, eu preciso ver esse vídeo.
E eu assisti o vídeo. E o vídeo me falava exatamente a mesma coisa. Se eu não me engano, o nome era Dissídia, enfim, o nome do vídeo. E me falava exatamente a mesma coisa. E é uma pessoa que me mandou, de alguma forma, está conectada comigo com relação à ayahuasca também. Então, novamente, me veio essa mensagem de que sim, as pessoas que têm um corpo mais aberto, as pessoas que têm o campo mais aberto, pessoas que têm muito elemento água no mapa astral, são pessoas que precisam se proteger, porque são água. Então, tudo chega, né, e acaba se diluindo aqui. Então, é importante se proteger. Então, eu tive 4 conexões, de alguma forma, com a ayahuasca, que me trouxeram a mesma mensagem. Quero consagrar de novo, como falei, estou com um pouco de medo, um pouco de receio com relação à parte do vômito, mas acredito que será em breve. Então é isso, essas foram as minhas experiências até hoje com a ayahuasca. Uma coisa que me fez muito bem e que eu acredito que tenha mudado tudo aí nas minhas consagrações foi eu ter levado o Palo Santo. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar. Palo Santo é aquele incenso, é aquela madeira natural. E eu não sei por quê, mas eu levei o Palo Santo para a primeira vez que eu consagrei. E na segunda, obviamente, levei também, porque foi muito boa da primeira. Então, na primeira vez, eu comecei a sentir algumas sensações, alguns enjoos, e eu acendia o Palo Santo e aquilo me trazia uma paz enorme. Inclusive, eu acabei passando para outras pessoas que estavam se sentindo muito enjoadas, naquele dia também, e acabou ajudando outras pessoas também. Então, seria isso. Eu espero que o meu relato tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais sobre essa medicina. Lembrando que eu estou falando sobre o meu relato, não é nada certo, nada errado, mas quando você está estudando, quer saber mais sobre a ayahuasca, eu acho que todas as experiências são bem-vindas. Então, seria isso. Muito obrigada por estar até aqui. Me conta aqui embaixo se você já consagrou, se você quer consagrar, qual a sua história com a ayahuasca, e que eu quero saber, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.